lá no artigo que você escreveu, você fala sobre o processo de mercantilização do futebol. E você falou dos processos que ocorreram na Inglaterra, né, sob o governo da Margaret Thatcher. Eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Com certeza. Como é que você descreveria essa mercantilização do futebol? A mercantilização do futebol, ela é nada mais, nada menos do que o processo de globalização do futebol, né? A mercantilização do futebol, um adendo, né? Quando a gente fala dessa mercantilização do futebol, a gente está querendo falar desse setor de transferências, dessa nova configuração econômica do futebol mundial. Por que é importante dizer isso? Eu não sou a favor, por exemplo, eu sempre me posiciono contra a ideia da existência de um futebol moderno, como se o futebol ele estivesse com suas tradições inalteráveis desde os anos 20, do século 20 e tudo mais, e aí do nada acontece um rompimento disso, se cria algo totalmente novo, nocivo a torcedores e tudo mais. Não, o futebol sempre foi um negócio. E se a gente pegasse o sentido de modernidade, no Brasil, por exemplo, o pessoal que estuda isso muito, principalmente aí no Rio de Janeiro, o pessoal da UFRJ e ligado ao futebol, eles vão falar que um dos elementos que ajuda a espraiar o futebol dentro do Brasil é a questão da identidade gerada pela modernidade. Então, se a gente pensa em modernidade, o futebol sempre foi moderno. Agora, pensando no futebol como negócio, o futebol é negócio desde o final dos anos da última década do século XIX. Você tem ali venda de ingressos, você já tem a colocação de patrocínios nas paredes dos estádios e tudo mais. Então, o negócio sempre foi. Agora, essa nova atividade que o futebol alcançou, ela só é possível dentro do meio técnico, científico e informacional. Ela precisa de informação estável e em muita quantidade para que as decisões ocorram em uma maneira que, por exemplo, um jogador que o Manchester United busque no Brasil não seja um jogador que vá só dar prejuízo em termos esportivos ao clube. Além disso, você precisa de toda essa psicosfera que é criada pelo futebol, que esse jornalista do Marca também faz parte disso. Ou seja, para além da coisa em si, né, nós temos ainda a criação de todo um imaginário, de toda uma subjetividade, como se, por exemplo, para o Endrick não existisse nada melhor no mundo senão ir jogar em Madrid, ser um jogador do Real Madrid, né? Então, você tem essa psicosfera, você tem o meio técnico científico informacional, você tem a formação de um mercado de transferência de jogadores, não existia isso antes. Você tem a formação de um mercado mundializado de venda, de transmissão, de direitos de transmissão. Isso começa com a Copa do Mundo, João Avelange e tudo mais na FIFA, mas hoje atinge um patamar que, por exemplo, a Premier League consegue faturar 24 bilhões só nisso, e distribuir isso aos clubes. O Brasil fica por menos de 2 bilhões, pelo menos dados da CBF de 2019. Mas 24 bilhões, ou seja, um dinheiro muito grande. Aliás, 24... Não, eu estou errando, desculpa, estou pegando a tabela errada na minha cabeça. São 2 bilhões que eles distribuem aos clubes ingleses, de euros, e no Brasil 648 milhões de euros contabilizados em 2019 pela CBF, desculpe pela confusão. 24 bilhões em reais é o que fatura a Premier League no ano de 2018. Só faturamento, né, sem contar as outras movimentações. Então, esses valores, a gente está falando aqui de bilhão, cara. Para você ter uma ideia, o futebol mundial em 2019, segundo o Jamil Chad, né, grande... Deu uma quedinha, né? Deu uma quedinha. Já voltou. Mas, enfim, 100 bilhões de dólares foram movimentados pelo futebol. Isso é maior do que PIB de muito país. Você pega alguns países pequenos, assim, pequenos em tamanho mesmo, Islândia,
Togo e tudo mais, se você mede o PIB em relação ao que o futebol movimentou no mundo inteiro, é maior do que muito PIB por aí. Isso é um fator que existe, né, dentro desse movimento que começa com a Thatcher lá no final dos anos 80, se espalha pela Europa, a Europa regula isso através da FIFA, da UEFA e das federações nacionais, e isso se torna um modelo de mercado do mundo todo, né? E aí a gente pode até discutir outras coisas, de fatores aglomerativos e tudo mais, porque há uma centralidade nova no futebol. Antigamente, né, só para terminar essa resposta, nós tínhamos, na América do Sul, outras centralidades, talvez até maiores do que em relação ao futebol europeu, principalmente no futebol de clubes. Não é saudosismo nenhum dos torcedores, por exemplo, olharem o Vasco de 98 e dizerem que jogou mais que o Real Madrid a final do Mundial. Jogou, perdeu, mas jogou. A mesma coisa, vários outros clubes. O Boca Juniors da Argentina, em 2000, desmanchando o Real Madrid. Por quê? Porque não havia esse domínio tão grande de investimentos e capital para diferenciar o futebol sul-americano do futebol europeu. Isso nos anos 2000 vai se acentuando e, na minha visão como pesquisador, se torna uma nova realidade a partir da década de 2010. A partir da década de 2010, 2011, os valores saltam muito e aí entram quase numa curva exponencial que só vai parar com a pandemia. E aí a diferença do futebol brasileiro, do futebol argentino para o futebol europeu se torna muito grande.